Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso canal Física com Krause, Física comigo, e hoje nós vamos falar um pouquinho de eletrostática, né? Então nós estamos entrando aí no ramo da física que estuda as cargas elétricas numa condição de equilíbrio. Bem, quando a gente começa a falar de eletrostática, a primeira coisa que nos vem à mente, né, é carga elétrica. Só que para você ter uma carga elétrica vai estar associado isso a um processo de eletrização. Né? A carga elétrica ela encontra-se na estrutura atômica, né, o próton e o elétron, mas para você poder fazer com que um corpo fique eletrizado, você precisa fazer com que esse corpo passe por um processo de eletrização. E para a gente iniciar, né, esse estudo dos processos de eletrização, né, através das cargas elétricas, eu vou contar aí para vocês uma história. Né? Essa imagem aí do âmbar, você provavelmente já viu lá naquele filme do Parque dos Dinossauros, né? Mas o âmbar é uma resina, né, que é fossilizada, né? Então a resina que foi produzida há milhões e milhões de anos atrás, né, pela seiva das árvores, aquilo ali fossilizou, né, ficou extremamente sólido, e num belo momento, num belo dia, né, o Tales de Mileto, né, no século 3 a.C., né, o Tales de Mileto estava limpando um âmbar desses com a pele de um animal, e ele percebeu que conforme ele atritava, né, essa pele desse animal no âmbar, as folhas secas que estavam no chão começavam a se movimentar, começavam a ser atraídas, né, tanto pelo âmbar quanto pela pele do animal. Então ele esfregava ali, aproximava da folha, percebeu que a folha tinha uma certa atração. Muito bem. E aí, esse fato de haver essa atração, né, surgiu aí o nome elétron. Né? Então está dizendo ali o nome grego, né, desse processo, é chamado elétron. E hoje a gente sabe que o elétron, né, é a carga que encontra-se na eletrosfera da estrutura atômica com valor negativo. E mais para frente eu vou passar para vocês aí o valor da carga elementar, né? Tanto do elétron quanto do próton é a mesma. Tá? Mas o que é bacana a gente entender é o seguinte, né? É que você percebe que se você esfregar um material no outro, você é capaz de eletrizá-los. Então como é que isso funciona? Seria só o método? Vamos ver. Bom, primeira coisa, né? Então, segundo aí o Benjamin Franklin, né, os materiais que se eletrizam com o vidro, né, como o vidro, vão ter cargas positivas. Como é que sabe disso? Bom, eles fizeram uma série triboelétrica. Existe aí uma série de materiais, né, que conforme você vai eletrizando, eles vão adquirindo cargas positivas ou vão adquirindo cargas negativas. No caso do âmbar, por exemplo, ele adquiria cargas negativas. Mas lembra, toda vez que você pegar dois corpos, inicialmente eles estão como? Eles estão neutros. Quando você começa a atritar um corpo no outro, um deles tem a tendência a perder elétrons e o outro tem a tendência a ganhar elétrons. Esse que perdeu elétrons ficou com carga positiva. Aquele que ganhou elétrons ficou com carga negativa. Então entende-se que um material como o vidro, quando alguma coisa é atritada com ele, ele tende a perder elétrons. Então ele fica carregado positivamente. Tá? E como é que a gente sabe que os corpos estão eletrizados? Bom, existem algumas maneiras, né? Existem alguns testes, né, que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu atritar um pano num vidro e aproximar o vidro, por exemplo, de um filete de água e perceber que o filete de água vai sofrer uma deflexão na sua trajetória, significa que esse vidro está eletrizado. Se eu pegar esse vidro e atritar de novo com o pano e aproximar de pedacinhos de papel, e perceber que os pedacinhos de papel vão ser atraídos, significa que o vidro está eletrizado. Se eu pegar o pano e aproximar da pele e perceber que os pelos eriçam, significa que o pano também está eletrizado. Existem várias formas. Provavelmente você já percebeu isso quando passou próximo de uma tela de televisão ou quando você, por exemplo, puxou um daqueles saquinhos de frutas e verduras lá no supermercado. Você puxa aquele saquinho lá e você coloca próximo do braço, você vai perceber que os pelos vão eriçar, significa que aquele corpo está eletrizado. Tá certo?
Bom, mas como é que ele se eletriza? Então foi aquilo que eu havia comentado com vocês agora há pouco, né? Então a gente tem o átomo, né, a estrutura atômica aí. Observa que os elétrons, né, eles estão aí no entorno do núcleo, numa espécie de nuvem, né? E existe uma grande facilidade de determinados materiais cederem esses elétrons. Assim como existe um determinado tipo de material que tem uma facilidade de receber esses elétrons. Então, ou seja, quando você pega o elemento, você sabe que ele está inicialmente neutro, e você tira um elétron dele, ele vai ficar com excesso de prótons, então ele se eletriza positivamente. Se você tem um corpo neutro e você coloca um elétron lá, então ele vai ter excesso de elétrons, então ele fica carregado negativamente. Observem que nós estamos tratando somente de elétrons. Toda vez que você for fazer a transferência de um corpo para outro, sempre vamos falar de elétrons. Por que a gente não fala de prótons? Porque o próton está preso lá no núcleo. Como é que você vai pegar e arrancar? A gente faz uma fissão nuclear. Bom, é perigoso, né? Ninguém vai ficar fazendo fissões nucleares para poder tirar um próton de lá para ter o corpo eletrizado. Não existe esse tipo de pensamento. Nosso trabalho aqui é pensar em eletrizar um corpo da forma mais simples possível, simplesmente retirando elétrons ou colocando elétrons no corpo. Tá ok? Bom, então quais são os procedimentos? Existem 3 procedimentos. Existe o processo de eletrização por atrito, existe o processo de eletrização por contato e existe o processo de eletrização por indução. Tá? Então, no processo de eletrização por atrito, o que a gente precisa fazer? A gente precisa atritar um corpo ao outro. Então, por exemplo, vamos pensar ali, as 3 barrinhas ali, elas estão neutras. Quando eu atrito uma com a outra, o que vai acontecer? Uma delas vai ceder elétrons. Então a primeira ali, ela cedeu elétrons. Se ela cedeu elétrons, ela ficou carregada positivamente. Essa barra que ficou carregada positivamente, se ela cedeu elétrons para alguém, ela cedeu elétrons para outra barra. Então a outra barra que estava neutra e recebeu elétrons, ela ficou carregada negativamente. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a barra que ficou carregada positivamente, a barra A, e vou esfregar com a barra C que estava neutra. Então o que vai acontecer agora? Essa barra A vai ficar carregada negativamente e a barra C agora fica carregada positivamente. Mas por que aconteceu isso agora? Por que a barra A que estava positiva agora ficou negativa? Ora, porque provavelmente houve um excesso de elétrons recebidos por ela e a barra C ficou com excesso de prótons. Ela cedeu os elétrons. Então a barra C, que estava carregada positivamente, cede os elétrons. Aliás, a barra C que estava neutra, cede os elétrons dela, e ela fica carregada positivamente. E a barra A, que estava positiva, recebe esses elétrons, então ela se neutraliza um pouco mais. Então repara, você tem os corpos inicialmente neutros. Esfrega um corpo no outro, um tem a tendência a liberar elétrons, então o outro fica carregado positivamente. Então o A liberou seus elétrons, ficou carregada positivamente. O B recebeu esses elétrons, ficou carregado negativamente. Pronto. Agora vamos pensar no A com o C. Então, quando você esfrega o A com o C, o que está acontecendo? O C ele tem tendência a perder elétrons, a perder mais elétrons, inclusive, que o A. Então, o que ele faz? Ele cede os elétrons dele para o A, que está carregado positivamente, e fica carregado positivamente. E o A que estava positivo vai ficar um pouco mais neutralizado. Repara que o A ali ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. Como ele recebeu elétrons, o que aconteceu? Além de ter coberto, neutralizado esses prótons, ainda ficou com excesso de elétrons. Então o que você precisa analisar é que existe uma série que vai dizer para nós o quanto um corpo é capaz de ceder elétrons e o quanto um corpo é capaz de receber elétrons quando atritado. Está aí a série. Essa é a série triboelétrica. Então, por exemplo, se eu atritar o marfim com o celuloide, o marfim vai ficar positivo e o celuloide vai ficar negativo. O que significa isso?
que o marfim tem uma capacidade maior de ceder elétrons do que o celuloide. Se eu pegar agora a madeira com a lã, se eu atritar a madeira com lã, o que vai acontecer? A madeira vai ficar carregada positivamente e a lã vai ficar carregada negativamente. Por que isso? Porque a madeira tem uma capacidade de ceder elétrons maior do que a lã. Agora, olha só, se eu pegar a lã e atritar com a seda, o que vai acontecer? Ora, a lã com a madeira ficou negativa, mas a lã com a seda, a lã agora fica positiva. E a seda fica negativa, certo? Então, assim, tudo depende do tipo de material que você está atritando. Então, ou seja, quanto mais para cima, mais ele tem uma tendência a ceder elétrons, e quanto mais para baixo, maior a tendência a receber esses elétrons. Mas a gente não pode decorar. Então quer dizer que o algodão sempre vai ser negativo? Não, sempre não. O algodão vai ser negativo sempre que ele for atritado com alguém acima dele. Se o algodão for atritado com alguém abaixo dele, ele fica positivo. Então, por exemplo, se você atritar o algodão com a mica, o algodão fica negativo. Mas se você atritar o algodão com ebonite, o algodão fica positivo. Então, muito cuidado com essa série triboelétrica aí, tá certo, pessoal? Também não precisa decorar, tá? Essa série a gente não decora, ela vem no problema para você, ela é fornecida num exercício para você. O que você precisa saber é somente quem é o mais positivo e quem é o mais negativo. E provavelmente também vai ser dito lá no problema. Bom, então elétrons livres. Quem são esses elétrons livres? São os elétrons que estão nas camadas mais externas da estrutura atômica, ou seja, eles são poucos ligados ao núcleo e são responsáveis pela corrente elétrica, ou seja, pelo fluxo ordenado de elétrons. Então, ou seja, você tem elétrons aí soltos, com livre movimentação por todo o material. E, na maioria das vezes, a gente sempre fala de que materiais que têm uma grande quantidade de elétrons livres são os metais. Lembre-se sempre que bons condutores de eletricidade também são bons condutores de calor, tá? Fique sempre atento a isso, certo? Aí você tem os íons prata, né, fixos, né, e no entorno dele ali você tem os elétrons que estão soltos, né, na estrutura metálica, ok? Bom, então o que são condutores? Cuidado que em eletricidade às vezes a gente pode se enganar em relação aos conceitos, tá? Então, o que são condutores? São elementos que têm uma certa quantidade de elétrons livres que se movimentam com maior facilidade. Então, são facilitadores do movimento de elétrons, certo? Todos os materiais condutores são aqueles materiais que são facilitadores, que facilitam o movimento dos elétrons. No caso do isolante, o que significa isso? Cuidado, o isolante não é aquilo que isola. O isolante, na verdade, o que ele faz? Ele dificulta, né? Então, ele não tem elétrons livres em quantidade suficiente para conduzir a eletricidade. Então, eles estão dificultando, o elétron está mais preso ali, né? Então, exemplo da borracha, por exemplo, da madeira. Então, ou seja, você tem uma quantidade de elétrons, né, que não tem um grau de liberdade suficiente para poder conduzir a eletricidade. Não quer dizer que ele isole, mas quer dizer que ele dificulta. Então, condutores são facilitadores, isolantes são aqueles elementos que dificultam o fluxo da corrente elétrica ou dão um grau de liberdade maior ao movimento dos elétrons, tá? E o fio terra? Repara que nesse ano caiu o fio terra na prova do Enem, se não me engano, né? Então, assim, o que é o fio terra? O fio terra, na verdade, ele é um elemento que serve para a carga poder se movimentar através dele. Então, por exemplo, se eu tenho uma esfera carregada positivamente e eu ligo um fio terra, o que vai acontecer? Elétrons que estão na terra vão subir e vão neutralizar esse elemento que estava carregado positivamente. E se ele estiver carregado negativamente, eu ligo o fio terra e agora os elétrons que estão nesse corpo vão descer para a terra. Lembre-se sempre, nós falamos somente de elétrons. Somente de elétrons. Então o fio terra é um elemento capaz de fazer com que um corpo eletrizado se torne neutro através do movimento de elétrons. Se ele é carregado positivamente, elétron sobe. Se ele é carregado negativamente,
elétrons descem. Tá, gente? Então o fio terra serve para isso. Serve para fazer com que um corpo carregado se torne um corpo neutro. Bom, e o processo da indução? A indução ela precisa justamente do fio terra. Porque repara o seguinte, para você poder ter indução eletrostática, indução elétrica, você precisa de 3 elementos. Você precisa do indutor, você precisa do corpo que vai ser induzida a carga elétrica nele e você também precisa do fio terra. Então repara, se você pegar um corpo carregado positivamente e aproximar da esfera, aquela esfera está neutra. Então o que vai acontecer? Você vai ter, se ela está neutra, uma separação dos elétrons e dos prótons. Então numa parte da esfera vão ficar os elétrons, na outra parte da esfera vão ficar os prótons. Mas ela não está em contato com nada ainda. Né? Então ela só tem a polarização das cargas. Então a gente chama isso de polarização das cargas. Essas cargas induzidas elas são polarizadas pela aproximação do indutor. Então o induzido fica polarizado. Ora, o que eu preciso fazer para que esse induzido se torne eletrizado? Eu vou precisar ligar o fio terra. E na hora que eu ligar o fio terra, o que vai acontecer? Elétrons vão perceber que o indutor é positivo. Elétrons que estão na Terra vão perceber que o indutor é positivo. Então o que eles vão fazer? Os elétrons vão subir. Então esses elétrons que vão subir pelo fio terra vão fazer com que o induzido se torne carregado negativamente. Olha lá, ó. Né? Então você tem o corpo com cargas induzidas, né? É ligado à Terra na presença do indutor. Tem que manter o indutor próximo, viu? Tá? Você não pode afastar o indutor, não. Você tem que manter o indutor próximo. E aí elétrons vão subir. Quando você tira o fio terra, o que aconteceu? Aquele corpo ficou totalmente carregado negativamente. Tá? Mas lembra, você tem que, enquanto estiver com fio terra, o indutor tem que estar próximo do induzido. Aí você retira o fio terra e depois você pode afastar o indutor, tá? E na eletrização por contato? Na eletrização por contato, o que você tem, na verdade, é uma distribuição de cargas. Tá? Então você tem, por exemplo, um corpo carregado e um corpo neutro. Quando você tocar o corpo carregado com o corpo neutro, o que vai acontecer? As cargas do corpo carregado vão se distribuir pelo carregado e pelo neutro. Então, por exemplo, você tem um corpo ali com carga Q1 igual a Q, e o outro está neutro, porque o número de prótons e elétrons é igual. Quando você tocar nos dois, cada um vai ficar com uma determinada quantidade de carga, que vai ser igual ao total que você tinha no início. Então, por exemplo, se eu tenho 10 coulombs de carga, tá? Então a unidade de carga elétrica é coulomb, ok, pessoal? Então eu tenho 10 coulombs de carga. Aí eu pego esses 10 coulombs de carga que estão num corpo e toco num outro corpo que está neutro. Se esses corpos forem iguais, cada um vai ficar com 5. 5 coulombs para um, 5 coulombs para dois, para o outro, tá? Vamos pensar agora em 3 corpos. Então eu tenho 10 coulombs de carga e vai ficar dividido por 3 corpos agora. Vou pegar e vou tocar nos 3 ao mesmo tempo. Então os 3 tocam ao mesmo tempo. Esse tem 10 e aqui eu tenho 3 corpos. E os 3 estão neutros. Se eu tocar ao mesmo tempo em todos eles se tocarem ao mesmo tempo, quanto cada um vai ficar? Ora, 10, né? Dividido por 4, 2,5. Cada corpo vai ficar com 2,5 coulombs. Então tinha 10 coulombs, tocou com 3 corpos. Então, na verdade, são 4 corpos aí onde está havendo a distribuição de carga. Cada um fica com 2,5 para fechar os 10 coulombs. Tá? O que a gente sabe é o seguinte, existe um princípio chamado de princípio da conservação da carga. Que o somatório da carga que eu tenho antes de qualquer evento tem que ser igual ao somatório da carga depois de qualquer evento. Fique atento a isso, certo? Então, o somatório das cargas de antes tem que ser igual ao somatório das cargas de depois, tá? Bom, um dos elementos que nos informam se um corpo está eletrizado ou não é um eletroscópio. Então a gente tem um eletroscópio de folhas, a gente tem um eletroscópio giratório, a gente tem um eletroscópio de pêndulo. Então, por exemplo, uma coisa importante para vocês, todo dispositivo que termina com a palavra cópio não te dá valor numérico. Ele simplesmente diz para você o que está acontecendo. Por exemplo, eletroscópio, ele diz para você se um corpo está eletrizado ou não. Termoscópio, significa ele vai identificar se um corpo está com temperatura elevada ou não. Periscópio, ele vai dizer se existe alguma coisa fora da superfície da água ou não.
Estetoscópio, ele vai identificar se o coração está batendo ou não. Telescópio, vai verificar as estrelas que estão no céu, mas não te dá valor numérico. O estetoscópio não diz para você quantos batimentos cardíacos você tem. Se o médico não controlar lá, fizer a continha dele, não vai dizer. O telescópio não vai dizer para mim quantas estrelas tem no céu. Ele vai mostrar que tem uma estrela lá, mas um elemento no céu, mas não vai me dizer quantos tem. Certo? Então, ou seja, todo dispositivo terminado em cópio serve para identificar. Então, o eletroscópio ele identifica se um corpo está eletrizado ou não. O de folha, se você aproxima o corpo e essas folhas ficam fechadas, significa que ele está neutro. Você aproxima e as folhas se abrem, significa que ele está eletrizado. Mesma coisa o giratório. Eu aproximo, não acontece nada, o corpo está neutro. Eu aproximo e o corpo gira, significa que ele está eletrizado. Está lá, ó. Esse é o princípio do funcionamento do eletroscópio de folhas. Ó. Aproximou, as folhas se abriram. Significa que aquele corpo está eletrizado. E a carga elétrica que nós estamos falando, né? Então, o Coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional, né, corresponde aí a uma quantidade de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Caramba, né? Então a gente vai ter elétron pra caramba. Vai trabalhar com números muito grandes ou com números muito pequenos. E uma das coisas que a gente sabe é que a carga ela pode ser quantizada. O que significa isso? Que a gente pode contar. A gente pode determinar o quanto de carga nós temos. E como é que a gente faz isso? Então, o Q é a quantidade de carga, mais ou menos o número de cargas vezes o valor de uma carga. É como se eu perguntasse para você, quanto é que você tem de dinheiro? Então você fala assim, eu tenho 4 notas de 50 reais. Então, N é 4. O valor do E é 50 reais. Então você tem 200 reais na carteira. Ou você pode dizer que ganhou 200 reais, ou você pode dizer que perdeu 200 reais, mais ou menos. Então, o mais é quando um corpo perde elétrons. Então, se eu disser para você no enunciado, um corpo perdeu 5 elétrons, então a resposta vai ser mais alguma coisa. Se eu disser para você assim, um corpo recebeu 5 elétrons, então a tua resposta vai ser menos alguma coisa. O quê? O 5 vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, entenda, você quantiza a carga sabendo o número de cargas que você está retirando ou fornecendo ao corpo, vezes o valor de uma das cargas, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos ver alguns probleminhas agora aí. Dizer que a carga elétrica é quantizada significa que ela é o quê? Que ela pode ser isolada, que ela só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida, que ela só pode ser positiva ou negativa, que ela pode ser subdividida em frações tão pequenas quanto se queira, ou se só pode ser isolada quando positiva. Bom, pessoal, o que nós vimos? Né? Primeiro, a carga ela só pode ser positiva ou negativa? Não, a carga pode ser nula. Se o corpo tiver com o mesmo número de prótons e elétrons, ele pode ser nulo. Ela pode ser isolada em qualquer quantidade? Isolada em qualquer quantidade, não. Ela tem um mínimo. Olha a fórmula lá. Q igual a mais ou menos N vezes E. Esse N é um número inteiro. Esse N é um número inteiro. Então não existe... Ela pode ser múltipla de uma quantidade mínima definida? Aí sim. Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Aí está certo. Ela não pode ser isolada em qualquer quantidade. Qualquer quantidade não, tem que ser múltiplo de um mínimo definido. O mínimo definido é 1,6 vezes 10 a menos 19. Qualquer valor múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19, você tem como resposta para o valor do N. Se não for, está fora de cogitação. Você não pode tratar 1 elétron e meio. Você não pode ter 0,8 elétron. Você tem que ter um número mínimo. E esse número mínimo é um número múltiplo de uma quantidade definida que é de 1,6. Tá? Vamos ver, então a resposta da primeira ali, letra B. Tá? Segunda, uma esfera isolante tem carga de menos 3,2 microcoulombs. Pessoal, vamos lá. Lembra aí, o que é micro? Micro significa 10 elevado a menos 6. Então, atente-se aí a alguns prefixos matemáticos. Mili, micro, nano, pico. Esses são os mais utilizados. Tem o fento, tem o ato, mas os mais utilizados, mili, micro, nano e pico. Mili, 10 a menos 3, é um M. Micro, que é esse Mi aí,
10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, mili, micro, nano, pico, 10 a menos 12. Tá? Então fique atento aí nos exercícios. Toda vez que aparecer aquele Uzinho ali, que é o Mi, né, corresponde a 10 a menos 6. Então você tem lá, ó, uma esfera isolante está eletrizada com carga de menos 3,2 microcoulombs. Sabendo que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é correto afirmar que a esfera apresenta... Vamos lá, se ela está carregada negativamente, significa que ela tem o quê? Excesso de elétrons. Então a gente pode começar a eliminar. Né? Elimina a letra B, que é falta de elétrons. Elimina a letra C, que é excesso de prótons. Elimina a letra D, que é falta de prótons. Então a gente só fala de elétrons. A resposta ou é letra A ou é letra E. Certo? A gente só vai trabalhar com elétron. Ok? Beleza, como é que eu faço a conta agora? Q é igual a N vezes E. O Q é o menos 3,2 vezes 10 a menos 6. O N eu quero saber e o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então repara, se você tem que N é igual a Q sobre E, 3,2 dividido por 1,6 dá 2. Então eu já sei que a resposta é A. Acabou, resolvido o problema. Qual é o número que multiplicado por 1,6 vai dar 3,2? 2. Agora, se você pegar lá 10 a menos 6 e dividir por 10 a menos 19, vai dar 10 a 13. Então, a resposta mesmo, né, é a letra A. Então, tem excesso de elétrons na quantidade de 2 vezes 10 a 13. Ok? Vamos lá. Outra. Um corpo inicialmente neutro é eletrizado com carga de 48 microcoulombs. Sendo a carga elementar, né, de 1,6 vezes 10 a menos 19, pergunta-se: o corpo ficou com falta ou com excesso de elétrons? Repara, se a carga é de 48 microcoulombs e essa carga é positiva, ela está com falta de elétrons. Ah, então, ou seja, a carga é positiva, 48 microcoulombs. Então você está com falta de elétrons. Respondida a letra A. E na letra B, qual é o número de elétrons que foi retirado ou a ele fornecido? Então, como é que a gente determina esse número de elétrons? Dividindo a carga elementar, ou a carga do corpo, pela carga elementar. Então, 48 dividido por 1,6. Então, você vai pegar ali 48 vezes 10 a menos 6, que é microcoulomb, e vai dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ou seja, 48 dividido por 1,6, se não me engano, dá 30. Então, você vai pegar aí 30... e o 10 a menos 19 sobe, então vai ficar 19 menos 6 vai dar 13. Então 30 vezes 10 na 13, ou seja, 3 vezes 10 na 14 elétrons. Tá? Então você tem aí um número, né, retirado de 3 vezes 10 elevado a 14 elétrons desse sistema aí. Bom, outro problema, né? Diz ali o seguinte: em 1990 transcorreu o cinquentenário da descoberta dos chuveiros penetrantes dos raios cósmicos, uma contribuição da física brasileira que alcançou repercussão internacional. Isso aí saiu lá no estado de São Paulo na década de 90. No estudo dos raios cósmicos são observadas partículas chamadas pions. Aí o pessoal já assusta: pô, mas até agora ninguém falou nada de pion, só falou de carga, de elétron, de próton e tudo mais. Como é que bota um pion aí? Calma. Aí ele fala assim: considere um pion com carga elétrica mais E. E se desintegrando, ou seja, se dividindo. Então você tem um E que vai se dividir. Se divide em duas partículas. Um muon, que tem carga elétrica de mais E, e um neutrino. De acordo com o princípio da conservação da carga, qual é a carga do neutrino? Bom, repara o seguinte. Primeiro, o cara está te perguntando qual é a carga do neutrino. Pelo próprio nome, já dá para se saber a carga. É neutra. Se a carga é neutra, ela é nula. Então, aí, só pela própria interpretação, com um mínimo de conhecimento, você já deveria chegar nesse resultado. Mas vamos partir para a resposta do princípio da conservação da carga. Então, lembra que eu falei para vocês que a carga de antes tem que ser igual à carga de depois. Se a carga de antes é mais E, e você tem depois mais E e o neutrino, se você somar o mais E com o neutrino, tem que dar o mais E do início. Lembra? Volta lá. Você tem mais E se desintegrando em 2. Em mais E e o neutrino.
Qual é o valor que você vai dar para o neutrino que somado com mais E vai dar mais E? Zero. Então a carga só pode ser nula. Tá? Então, assim, observa que essa parte introdutória do estudo da eletrostática, cargas elétricas, processos de eletrização, é algo bastante simples. Não tem nada complicado. Então, o que você precisa fazer é só tomar cuidado com a interpretação do texto. Tá? E se atentar justamente a isso. Se atente à interpretação de texto. Lembrar que um corpo carregado positivamente, ele perdeu elétrons. Corpos carregados negativamente ganharam elétrons. Tá? E lembrar dos processos de eletrização. Atrito, contato e indução. E lembrar que na indução sempre precisa do fio terra. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Nossa aulinha de carga elétrica e processo de eletrização termina por aqui. Nossa próxima aula vai ser sobre a lei de Coulomb, né? Vamos fazer o cálculo da força elétrica entre dois corpos eletrizados e verificar como é que isso, né, funciona matematicamente. Tá certo? Pessoal, obrigado. Foi um privilégio ter estado com vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal!